o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus 5, a partir do verso 10 diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Deixe sentar. Irmãos, Jesus, quando disse isso, o cenário que Jesus disse, o enredo que ele traz, quando ele termina esse detalhe de perseguições, ele faz lembrança. Lá no final ele diz: pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E é um cenário muito especial, muito particular, para apontar para os judeus, porque profetas é a história deles, e eles sabiam muito bem o que aconteceu com Isaías, o que aconteceu com Jeremias, as aflições de Ezequiel, as ameaças de morte a uns e a morte que ocorreu com outros, torturas que profetas sofreram, e isto em Israel. Não temos sequer profetas, eu pelo menos não me recordo nem de profeta em Israel sendo torturado em terra estranha. Deus levantava os seus profetas muito para pregar a sua própria nação. Quando Deus levantou um profeta, que eu me lembro, Jonas, para ir uma nação gentílica, foi para lhes dar a chance de se arrepender, e eles aceitaram essa chance. Mas Israel, não, Israel é o cenário da perseguição, da difamação, chamavam os profetas de mentiroso, diziam que eles estavam falando por eles mesmos, que o Espírito Santo não estava nele, e era um rolo, uma confusão só, exatamente como tudo vai acontecer na pessoa do próprio Senhor Jesus, que é rei, profeta e sacerdote, e é por Israel completamente desclassificado. Mas nós temos aprendido que Israel é o retrato da igreja, e o que Deus falou àqueles discípulos judeus na ascensão da igreja ali, nessa transição vindo de Israel para a igreja, é hoje para nós, que toda a escritura é dita, inclusive as promessas que foram feitas especificamente ao povo judeu, muitas delas nós hoje já desfrutamos e outras desfrutaremos, porque Deus procura pessoas que estejam enquadradas nos seus conceitos, e a bênção determinada para aqueles conceitos vem sobre quem está enquadrado, independente de ser judeu, grego, de ser inglês, alemão, francês ou brasileiro. O comando da bênção vem pelo posicionamento que cada um tem diante da palavra e do Espírito de Deus. Aqui então, quando Jesus diz bem-aventurados os perseguidos, nós podemos imaginar que poderia ter sido simplesmente dita uma palavrinha tipo, felizes os perseguidos, mas alguns estudiosos da etimologia das palavras, essas coisas assim, dizem que a expressão bem-aventurado no cenário de Israel não significava alguém simplesmente feliz, era alguém muito mais do que feliz. Então Jesus está dizendo, bem-aventurado os perseguidos, quer dizer, realmente vocês vão alcançar uma felicidade, vocês são o máximo, seria essa a expressão. E ele diz, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmão, você não tem que buscar a perseguição. Nós não buscamos a perseguição.
Nós buscamos a justiça. E a justiça atrai a perseguição. Bem-aventurados os perseguidos, por quê? Por causa da justiça. Eu amo a justiça, eu me envolvo com a justiça. Justiça é verdade, justiça é pregação do Evangelho, justiça é a revelação de Deus, porque Jesus falou assim: eu enviarei o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Da justiça, porque eu vou para o Pai. O que quer dizer isso? Justiça, porque eu vou para o Pai. Ou seja, Jesus veio e realizou uma obra nesta terra. Ele cumpriu, ele vai retornar para o Pai. Então ele cumpriu uma determinada obra, ele realizou uma missão, e isso se traduz na terra em justiça de Deus. Então ele está dizendo: bem-aventurados os que anunciam isto, os que pregam a justiça, os que vivem essa justiça, esses serão perseguidos. E eu costumo dizer mesmo, se uma igreja está vivendo em plena paz, essa igreja não serve ao Deus vivo. Não serve ao Deus vivo, meu irmão. Não tem como. O mundo jaz no maligno. Estou eu aqui, inserido dentro deste mundo, ainda que não faça parte dele, porque Jesus disse: vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou, eu com meu sangue vos comprei. Mas quando Jesus está orando, ele diz assim: Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, de certa forma, eu estou no mundo, sem, no entanto, sofrer as mesmas coisas que aqueles que vivem no mundo sofrem. Não acontece conosco a mesma coisa, porque pisamos neste mundo sem, no entanto, ser parte dele. Dele como? Dos seus conceitos, da sua falsa moral, da sua ideologia profanada, corrompida, degenerada, sem vergonhices e mais sem vergonhices. Não compactuamos com leis de homens, anunciamos a justiça, que Jesus Cristo veio a este mundo, deixou uma lei, cumpriu uma missão, retornou para o Pai. Isto é a justiça. E ele diz: bem-aventurado que é perseguido por causa da justiça. Ou seja, quem realmente prega essa verdade da obra de Deus, nua e crua, como ele ensinou sim, sim e não, não, esse tem que ter alguém tentando apunhalá-lo pelas costas. Tem que ter. Se não tiver alguém com um punhal nas tuas costas, desejando acabar contigo, irmão, você não é crente ainda. Jesus falou assim: como perseguiram a mim, perseguirão a vós. E falou: a um servo cabe ser igual ao seu senhor. Só se abraçou com Jesus e só se alegrou com ele os que entenderam a sua missão e se renderam a ela. Todos aqueles que não compactuaram com a missão de Cristo se tornaram seu inimigo. Tem que ser assim com a igreja do Deus vivo. Quem não concordar com a missão de Cristo, como nós a ela nos submetemos, tem que ser o nosso inimigo. E eu me alegro, porque depois que Deus me mandou fundar a geração Jesus Cristo, eu descobri que eu tinha muito inimigo, inclusive aqueles que eu cheguei a matar à fome. Mas nem eles, nem mesmo eu matando a fome deles e livrando seus filhos da cova, nem assim eles conseguiram me amar, porque a justiça que está na minha vida e eu anuncio é forte demais. Então, meu irmão, bem-aventurado, é mais do que feliz, aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Desses é o reino dos céus. O reino dos céus, irmão, não é moleza entrar nele. A porta é estreita e o caminho é apertado. E Jesus falou que poucos passam por ele. Você tem que entender isso. Eu sempre digo isso, todo ano eu digo isso. Nem todos os que estão aqui dentro hoje vão passar por essa porta. Sabe por quê? Porque é um centro de seleção.
mas alguns estão cada dia conquistando, cada dia passando, cada dia se fortificando, cada dia se obstinando a morrer pela causa de Jesus Cristo. Vão passar, não será moleza. Israel tentou atravessar o deserto e pereceu milhares. Há sempre uma seleção diante de nós, mas também diante de nós há sempre um Deus que envia o seu anjo para aplainar os nossos caminhos. Nós temos tudo para vencer. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Quem anda em justiça, quem anuncia a obra de Cristo, a missão que ele realizou, que ele veio a este mundo, que ele foi para o Pai, essa mensagem louca condena o mundo. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Essa mensagem louca, meu irmão, deixa as pessoas furiosas, porque anunciar Cristo Jesus e a sua santidade incomoda muita gente que está aí vivendo fartamente, revolvendo-se na lama do pecado, do engano, das falcatruas, dos subornos, da corrupção. Muita gente quer que o mundo esteja em plena paz e harmonia, não quer que você esteja por aí incendiando a cabeça das pessoas, ou mexendo com a opinião das pessoas, para que elas atentem para coisas muito grandiosas. O mundo, os governos querem que todo mundo esteja tranquilo, o governo não está preocupado que todo mundo fique milionário, o governo está preocupado que todo mundo fique calado. Em 1964, como é que chama? A revolta dos militares, como é que chamou aquele negócio? O golpe militar, a ditadura. Quem foram os mais perseguidos naquela época? Foi um povão? Que povão que nada. Quem teve que sair do país, quem teve que fugir e ir para os Estados Unidos, foram os músicos, os poetas, os escritores de livros. É gente que pensa para escrever, gente que sabe que com uma frase muda o mundo. Uma simples frase, meu irmão, pode ser uma alavanca poderosa que transforme, que tire o mundo do seu eixo. Uma simples frase. Quer que eu te dou uma? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa frase abala o mundo, porque quando diz ninguém vem ao Pai senão por mim, então eu tenho que cuspir na cara da Virgem Maria. Ela não leva ninguém para o céu. Eu tenho que cuspir nos ídolos do falso cristianismo que está por aí dentro das falsas igrejas evangélicas. É a rosa, é o sal. Eu tenho que cuspir nas idolatrias católicas, porque Jesus é o único caminho. Eu tenho uma alavanca que eu abalo o mundo, e essa alavanca não é feita de ferro, ela é feita de palavras e espírito em verdade. O mundo, ele simplesmente quer que estejamos quietos. Não importa que esteja todo mundo bem, milionário, trilionário, o que importa é estar calado, porque uma sociedade só é mobilizada, meu irmão, não é por dinheiro, não é por prédios, não é por riqueza, não é por ouro, não é por prata. Uma sociedade só toma novos rumos quando surge uma nova ideologia e filosofia de vida. Frases poderosas estão atravessando, frases poderosas dos filósofos antigos estão sendo usadas hoje até por advogados para montar os seus trabalhos, para apresentar no sistema jurídico. Eu tenho visto isso tão de perto. Eles mencionam Sócrates, eles mencionam Platão, eles mencionam grandes pessoas que deram tudo para viver religiosamente, eles mencionam esses homens. Por quê? Porque o impacto de uma simples frase dentro de um processo pode mudar a cabeça de um juiz e fazê-lo dar uma sentença que ele antes não daria. Eu vi isso. Lá o nosso advogado, numa tal sustentação oral, chegou diante do juiz e ele usou uma frase, ele dizendo assim: olha, o meu cliente está aqui em pleno dia na liberdade em que Martinho Lutero conquistou isso, aquilo outro, não lembro tantas coisas que ele falou, e o meu crente está aqui como um prisioneiro de consciência. Estão proibindo ele de falar coisas. Mas a própria Igreja Católica já declarou
todos os deuses dos pagãos são demônios. E ninguém está perseguindo a Igreja Católica. Isso consta dos seus livros mais sagrados. E não há nenhuma perseguição contra a Igreja Católica. O juiz levantou a cabeça, olhou assim, aí voltou, baixando, olhando para os papéis. Quando o advogado acabou de falar, o juiz virou para ele e falou assim: parabéns pela sua performance e muito obrigado pelas informações que o senhor trouxe hoje a esse tribunal. Foi muito útil para mim. Aí falou assim: nós vamos resolver esse caso daqui a 48 horas ou 72 horas nós vamos julgar. Largou o caso para lá, já tem sei lá quantos meses. Você precisa entender que quando eu e você se converteu, foi por causa de uma palavra. Nenhum de nós entrou na igreja porque estavam dando ouro, prata ou prato de comida. A sede e a fome que nós tínhamos não era por água, feijão e arroz. Nós tínhamos fome e sede de outra coisa, que só fomos discernir depois. A nossa fome e a nossa sede é de justiça. Nenhum de nós, com o nosso braço, vai destruir o gigante que está no vale. Nenhum de nós. Mas haverá uma pedra cortada sem mão. E nós seremos participantes desta hora e vamos glorificar o nosso Deus. Mas não tente lutar, meu irmão, com o braço da tua carne, porque esse gigante já está escrito na Bíblia que cremos que ele só cairá quando a pedra cortada sem mão atingir-lhe os pés. E a estátua vai se tornar um monte de palha que o vento vai soprar e vai dissipar tudo. A nossa fome, a nossa sede é por justiça, porque se não houver essa fome e essa sede, não adianta nós entrarmos na igreja, né? Está até escrito aqui no verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aí depois lá no verso 10, Jesus diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Quem vai ser perseguido por causa da justiça? Quem tem fome e sede de justiça. E o que é a justiça? Você não esqueça mais, nós fomos lá atrás para dizer para você o que é justiça. Quando Jesus diz, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça porque eu vou para o Pai. Se vou para o Pai, significa que eu concluí, eu deixei uma obra realizada na terra. E que obra Jesus deixou nessa terra? Essas palavras aqui que ele nos deixou. Jesus não deixou na terra, meu irmão, para nós, milagres. Os milagres ele pode ter deixado para aqueles que viram. Mas para nós ele deixou palavras. A nossa fé nos faz ver o milagre, mas de cara ele nos deixou palavras. Quem aí viu Lázaro ressuscitar? Mas quando você lê as palavras que Jesus deixou, essas palavras não são mais poderosas do que se você tivesse estado diante da porta do túmulo? Porque a testificação do Espírito não é mais poderosa do que o que os teus olhos podem ver? Mas certo que o ar que respiramos é sim. Muitos viram Lázaro ressurreto e ainda assim baixaram ao inferno. E nós, se crermos nestas palavras, herdaremos a glória de Deus, mesmo que não tenhamos visto. O que é que Jesus disse para Tomé? Tomé, você só crê se tocar? Toca aqui. Toca aqui, bota a tua mão aqui, Tomé, tá vendo? Agora não sejas incrédulo, mas crente. Aí Tomé diz assim, Senhor meu e Deus meu. Ah, Tomé, porque tu viste, tu crês? Mais bem-aventurados são os que não me viram e creram. Jesus nos deixou palavras, e essas palavras transformaram a nossa vida, a nossa história, a nossa essência. Eu era um moleque fadado a ser um escravo do sistema, fadado a não ter nada na vida, fadado a mendigar o pão. Eu era isso, mas essas palavras fizeram de mim aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano.
Essa ideologia, meu irmão, de Cristo, os mandamentos também posso chamar de ideologia. O que é uma ideologia? É algo que parte de uma central de ideia. Tudo que você diga, qualquer coisa que você componha, qualquer coisa que você escreva, tudo é uma ideologia. Há várias considerações, mas não deixa de ser uma ideologia. Então a ideologia de Jesus Cristo, ou seja, aquilo que Ele nos traz, o caminho que Ele nos aponta, o que Ele configura como caminho para a eternidade, para a libertação, para a cura, essa ideologia é o que faz de nós o que nós devemos realmente ser, aquilo que Deus projetou para as nossas vidas. E Ele ainda diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Por minha causa. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem. Qual é a causa de Cristo? A causa de Cristo é aquela pela qual Ele veio ao mundo, cumpriu e retornou ao Pai. A causa de Cristo continua sendo o Evangelho, a justiça que Ele realizou na terra. Quer saber que o Evangelho é a justiça de Deus na terra? Se não fosse por esse livro, se não fosse pelo espírito desta letra, sabe o que você seria hoje? Um católico, seria um espírita, um macumbeiro. Você seria alguém crendo na reencarnação. É um absurdo crer na reencarnação, mas não tem gente que crê? Não tem milhões no país que creem numa reencarnação? Você não crê? Por quê? Porque este livro chegou até a tua vida. Isso é uma justiça que Deus veio realizar. Ele veio trazer um equilíbrio ao mundo. Nós estávamos todos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos em trevas. Ele veio e resplandeceu com a glória da sua luz. Ele nos deu a chance de nos libertar, de alcançar algo, de sermos uma nova criatura em Cristo Jesus, deixando as coisas velhas para trás. Então tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem dessa justiça que Cristo realizou. E Ele está dizendo: bem-aventurado que encampar a minha causa e for por ela injuriado, for por ela perseguido, for por ela caluniado e por ela receber todo o mal que alguém possa receber. Aí depois ele vai dizer assim: regozijai-vos, exultai-vos, alegrai-vos. Você tem como entender isso, irmão? Que o projeto de Deus, quando Ele olha para a tua vida, lá na cova dos leões, lá na fornalha ardente, 7 vezes mais aquecida, quando Ele te vê com uma algema na mão, quando Ele te vê com uma arma na cabeça, quando Ele te vê atrás das grades, quando Ele vê um processo assinado contra você, quando Ele vê a tua prisão decretada, Ele diz: regozijai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Você sabe quando que um anjo faz festa no céu? A Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas eu imagino que os anjos fazem muito mais festa quando um pecador se arrepende e se transforma naquilo que Deus quer que ele seja. Porque muitos já se arrependeram para depois voltar e baixar o inferno. Que lembrar de Judas e tantos outros. Paulo diz que alguns o abandonaram nas suas viagens, se desviaram do caminho. Alguns que ele diz até que orou e entregou a Satanás. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Ou seja, se Jesus está dizendo assim: esses são os bem-aventurados, esses são os mais do que felizes, esses são realmente aqueles que vão regozijar, vão exultar. É desses daí que é o reino dos céus. Jesus está dizendo: é desses aí que o galardão é grande. Eles estão se equiparando aos grandes profetas. Se Jesus está dizendo isso a respeito de alguém, qual é o projeto de Jesus Cristo com alguém? É fazê-lo experimentar estas coisas: a calúnia, as mentiras, as difamações, as perseguições, as injúrias e, como diz Hebreus, as cadeias, as algemas, e diz: homens dos quais o mundo não era digno. Este é o projeto de Deus com as nossas vidas. Mostrar que Ele continua sendo aquele que tem poder de esfriar a fornalha e fechar
a boca dos leões. Esse é o projeto de Deus, irmão. Então, você tem que atentar, você tem que despertar para esta realidade, para esta grandeza. Você não pode deixar sua vida cair na mesmice, no comodismo. Você não pode entrar neste lugar como você entrava em outras igrejas, achando que eu vou para a igreja, Deus me abençoou, agora eu vou viver a minha vida. Não, não. Logo a seguir, no verso 13, vai dizer: vocês são sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você tem que entender o projeto de Deus com a tua vida. Deus não te chamou como alguém simples, comum, alguém para ser feliz. Ele te chamou e ele disse: tem aqueles que são felizes, mas tem aqueles que são bem-aventurados, muito mais do que felizes. E nessa noite, talvez hoje seja o seu momento de escolher. Você pode ser alguém muito feliz em Cristo Jesus, mas você pode ser um bem-aventurado que ande no meio dos anjos e no meio das sarças ardentes. Escolha, meu irmão. Eu vou te dizer o que eu escolhi. Eu escolhi ser um transtornador do mundo. Foi isso que eu escolhi. Agora outros escolheram apenas: não, Jesus, eu te sirvo aqui de um jeitinho ou de outro. Ah, Jesus, tem misericórdia da minha alma. Ah, Jesus, não me deixa acontecer isso comigo, não me deixa acontecer aquilo, não me deixa acontecer aquilo outro. Eu não, eu digo: Senhor, eis-me aqui, que cumpra-se em mim a tua vontade, porque eu sei que o Senhor não me deixará ser tentado além daquilo que eu possa resistir. Aí ele diz no verso 12: regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Veja bem, irmão, lá ele vai dizendo tantas coisas. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quer dizer, eu vou voltar aqui para você entender uma coisa. Jesus começa no verso 3 dizendo assim: olha, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, tá? Só que toda essa lista já vai herdar o reino dos céus. Aí no verso 4 ele diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, mas também vão herdar o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, também vão herdar o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, mas também vão herdar o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia e vão herdar o reino dos céus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, vão herdar o reino. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, vão herdar o reino. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora ele vem no verso 11: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, além de você herdar o reino dos céus, você ainda terá um grande galardão nos céus. Sabe o que acontece com a igreja do Deus vivo muitas vezes? É que a igreja está que nem pasmada, que nem uma igreja palerma, com a visão só de herdar o reino dos céus. Nós temos que ter visão nos grandes galardões que nos esperam. Isso faz toda a diferença, meu irmão. Lá em Apocalipse está escrito que João olha para um lado e vê alguns sentados na mesa das bodas do Cordeiro. Ele olha para outro lugar e vê os 144 mil cantando o cântico de Moisés. Ele olha para outro lugar e ele vê alguns debaixo do altar. Ele olha para outro lugar e ele diz assim que vê: eu vi uma multidão incontável, uma multidão que ninguém podia contar, com palmas nas suas mãos, multidões de salvos, pessoas que venceram no mundo, e era uma multidão incontável. Sabe o que eu disse para o meu Deus? Deus, me traça um caminho, eu não quero estar no meio desta multidão. E tem gente que está traçando a sua vida para estar no meio daquela multidão. Aquela multidão não tinha nada, só a salvação, só o que eles tinham. Mas os mártires debaixo do altar tinham muito mais do que eles.
os que sentavam à mesa das bodas do Cordeiro e recebiam o pão quebrado da própria mão do Senhor Jesus, tinha muito mais que eles. Os que cantavam o cântico de Sião, o cântico de Moisés, tinha muito mais que eles. Tem pessoas que não estão entendendo as portas que Deus pôs diante de si. Para de pensar somente em herdar o reino, meu irmão. Lá tem coisas além da herança do reino, tem outras coisas nos esperando. E quem é usado por Deus nessa terra, não é quem anseia pela salvação, não. É quem anseia por ser um instrumento nas mãos de Deus. E aqui está dizendo, regozijai-vos, exultai. O que é isso? Regozijar é uma coisa meio incontrolável, uma alegria meio sem regra, você pula, vira cambalhota. Exultar são palavras que traduzem coisas muito fortes, e ele diz, porque é grande o vosso galardão nos céus. Todo mundo talvez tenha galardão, mas o desses aqui Jesus está dizendo, é grande. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha a vida dos profetas, se não vão ser uma história por toda a era da humanidade. Enquanto a humanidade existir, tem mais ou menos 1000 anos aí para frente, enquanto a humanidade existir, a vida dos profetas será lembrada. Jesus está usando um referencial muito grande, e ele diz assim, é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mas atente, irmão, quando Jesus diz regozijai-vos e alegrai-vos, significa que esses transcenderam, esses foram além, esses atingiram o ponto máximo proposto para eles na história do Evangelho de Jesus Cristo. E a minha missão nesse ministério aqui é impulsionar um povo a atingir o nível máximo. Deus tem trazido muitas pessoas de vários lugares para esse ministério, pessoas que já são salvas, pessoas que alcançarão alguns ministérios. Mas eu serei usado por Deus para empurrar essas pessoas de tal maneira que elas sejam transtornadores, sejam perturbadores de toda uma geração, que elas escrevam o seu nome na história da humanidade, e quando for se falar em evangelho, lembrem do teu nome como servo de um Deus vivo. Esta é a minha missão, meu irmão. Esse ministério aqui não está te chamando para você vir viver abundantemente. Esse ministério está te chamando para que você morra abundantemente pela glória do Evangelho de Jesus Cristo. É diferente esse ministério. A palavra é a mesma em todo o tempo, só que ela foi mal entendida. Certos tipos de pregação não inspira ninguém para dar dinheiro nem permanecer na igreja. Certos tipos de pregação, segundo dizem alguns pastores, espanta as pessoas. Uma vez eu estava num ministério chamado Palavra Viva, e era um domingo, e o pastor pediu para eu pregar. Você prega no domingo? Eu falei, prego. Chegou no domingo, Deus deu uma palavra gloriosa, e nós soltamos o verbo, mas foi muita glória, e o povo depois até veio falar comigo, puxa, que palavra, eu precisava ouvir isso, tal, mas o pastor da igreja chegou perto de mim e falou assim, domingo, a gente não prega assim não, domingo tem que ter uma palavra mais light, a igreja está mais cheia, a família toda está na igreja, a gente prega uma palavra mais light para não escandalizar as pessoas. Ou seja, vai que alguém vai embora e eu perco o dízimo dessa pessoa, né? Hoje ele é um funcionáriozinho terceirizado da Petrobras, e eu, há 30 anos, sirvo ao Deus vivo. Amém, meu irmão? A palavra de Deus é pérola, e quem não quer, fica sem, e quem quer, ela vai se multiplicar dentro de você. Não é isso que diz a Escritura? É isso que diz a Escritura. A semente que caiu em boa terra e frutificou e multiplicou e deu muito fruto. Mas tem alguns que preferem manter um rebanho, e as pessoas perguntam assim, como é que está a igreja lá? Aí eles dizem assim, está muito bem, a nossa renda está altíssima.
Eu estive em Minas uma vez e vi dois pastores conversando, e eu presenciando. E um dizia para o outro: como é que está a igreja aí? Aí ele falou assim: poxa, a igreja está bem. Eu fiz uma campanha, distribuí carnê, o pessoal contribuiu com tudo. Olha, nós tivemos uma grande arrecadação perfeita, a igreja está muito bem. A igreja está muito bem, por quê? Porque distribuiu um carnê e todo mundo contribuiu? Igreja bem para mim, meu irmão, é se todo dia você chegar para mim aqui e dizer: pastor, abriram um processo contra mim, estão me odiando, estão querendo ver a minha morte, estão me perseguindo. Eu vou dizer assim: realmente você está muito bem. Amém, meu irmão? Agora, se você disser assim: pastor, estou muito bem, na minha vizinhança todo mundo me ama, está todo mundo me dando presente, estão me dando cheque, estão me dando dinheiro, estão me oferecendo casa, eu vou dizer assim para você: irmão, sai do inferno e vem para o reino de Deus. Se odiaram a mim, disse Jesus, odiarão vocês. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os caluniados, bem-aventurados os odiados. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Entende, meu irmão? Não queira viver fantasia não, meu irmão. Não queira viver paz e amor não. Aonde você chegar, Deus tem uma intriga para realizar. Aonde você chegar, Deus tem os olhos de alguém para suscitar com ódio contra você. Aonde você pisar, é porque Deus ali projetou inimigos para você. É assim que funciona. E tem mais, às vezes isso é tão terrível que até dentro da igreja. Até dentro da igreja tem gente querendo ver tua queda. Até dentro da igreja tem gente querendo pisar nas tuas costas para que todo mundo veja que ele está mais alto. Até dentro da igreja. Na igreja de Jesus Cristo tinha um Judas. Em todo lugar, meu irmão. Agora, bem-aventurado, exulta, alegra, e não te atemoriza com nada, porque sabe de um cara perseguido dentro da igreja? Fui eu. Eu fui perseguido por filho de pastor, mas vê se eles abalaram a minha vida. Olha onde eu cheguei, onde Deus me trouxe. Eu fui perseguido por genro de pastor, eu fui odiado, tinha panelinha, me ignoravam, não falavam comigo. Sabe por que eles não falavam comigo? Porque eu era melhor do que eles, porque eu não me juntava com eles, porque eu nunca fui para a igreja para ser amigo de filho de pastor. Eu nunca fui para a igreja para ser amigo da esposa do pastor. Eu fui para a igreja para conhecer o amigo da minha alma, que se chama Jesus Cristo. Se o pastor me desse bom dia, eu o amava e até me ajoelhava para lhe dar bom dia também. Se ele passasse direto sem olhar para a minha cara, que diferença faz se Jesus Cristo sorrir para mim? Deixa de ser menino, meu irmão, deixa de ser criança. Tem um bando de gente, dezenas de pessoas que saíram desse ministério. Alguns me culpam, alguns culpam a minha esposa. Vai culpar o diabo quando chegar lá no inferno. Porque se tem alguém que foi odiado, perseguido, alguém que foi caluniado, alguém que foi criticado quando fundou a geração de Jesus Cristo, esse alguém fui eu. E nem debaixo de toda crítica e toda calúnia e toda difamação diziam que isso aqui era um boteco, que era uma igreja ilegal, que nós não tínhamos CNPJ, nós não tínhamos nada. E olha onde nós estamos, e cadê eles? De um chão sem nada, de um barraco, olha o que Jesus Cristo edificou. Quem quiser conhecer aí, depois tiver disposição para subir escada, pode subir, consulta aí com a gente, sobe acompanhado, vai lá em cima, mas vai com disposição, porque quando você chegar lá em cima, tu vai ter que respirar fundo da obra que Deus fez nesse lugar. E eles continuam lá, tentando matar alguém, para poder usar a cabeça de alguém com trampolim. Eu nunca pisei na cabeça de ninguém! Eu nunca quis difamar ninguém dentro de igreja. Eu nunca trouxe falsas visões, nem falsos sonhos para denigrir ninguém. O meu Deus que eu sirvo não precisa disso.
Ele já tinha me libertado da lama e colocado os meus pés no alto retiro. E eu nunca precisei puxar saco de ninguém, nem de pastor, nem de irmão, para alcançar nada no reino de Deus. Tudo que eu tenho, conquistei com o meu Deus. Seja perseguido, seja caluniado, seja difamado, mas seja servo do Deus vivo. Exulta, canta, rejubila. Estão dizendo que tu é a bola da vez? Talvez seja também a bola da vez nos olhos de Jesus. Entende, meu irmão? Outra coisa que eu quero dizer para a igreja. Outra coisa que eu quero dizer para a igreja e para uma pessoa aqui dentro, é a última vez que vai ouvir isso. Você não foi chamado por Jesus Cristo para dar resposta a ninguém. Presta atenção. A obra que Deus tem para realizar na tua vida não é porque Ele quer dar resposta a ninguém, é porque Ele quer realizar uma obra na tua vida. Deu para entender? Então não fique querendo alcançar o espiritual para que os outros vejam que você se deu bem, que Deus te abençoou. Deus não te chamou, não derramou o sangue dele para fazer intriguinha e briguinha com ninguém. Ele está nem aí para os que te odeiam. Anda debaixo do esconderijo do Altíssimo, desfruta das suas bênçãos e ponto final. Deixa o mundo te ver com Deus. Deixa o mundo te ver na sombra do Altíssimo, no esconderijo do Todo-Poderoso. Tem mais, não olhe para a riqueza dos ímpios, porque eles jamais poderão pisar aonde tu pisarás. Não olhe, a Bíblia adverte, não olhe para a riqueza dos ímpios. A mim nunca me interessou quem era rico ou podre de dinheiro. Eu só me interessava numa coisa, Jesus, nem que eu more debaixo da ponte, nem que eu passe fome, mas Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. É assim que eu vivo, meu irmão, é assim que eu ando, é assim que eu cheguei até aqui, e que o mundo aguarde, porque tem algumas décadas para frente, esse mundo vai virar um pandemônio. Esse mundo vai virar um pandemônio. Eu vou dizer uma coisa para você que eu esqueci de dizer no começo. O delegado Henrique Pessoa, o delegado macumbeiro, está dizendo que vai acusar a igreja de formação de quadrilha. Isso significa que verdadeiramente eu sou um bem-aventurado. E você faz parte do maior grupo que Jesus já levantou no planeta. Ele vai acusar de formação de quadrilha, mas não sou eu que recebo dinheiro do jogo do bicho, como foi publicado em vários jornais, Extra, Globo, Dia, e eu tenho os jornais dizendo. Eles não creem em jornal? Ele não divulgou que eu invadi um terreiro de macumba e quebrei um monte de coisa? Ele não disse isso nos jornais dele? Os mesmos jornais que disseram a meu respeito, disseram a respeito dele. Os mesmos. Manda essa mensagem para ele de presente, para que ele veja que Jesus Cristo não chama homossexuais nem prostitutas, ele chama a gente remida e lavada no seu sangue, disposta a dar a vida pela verdade. A nossa defesa não é pelo pecado, é pela santidade. Vinde como estás, mas permanecer não vai permanecer, porque o pecador não subsistirá na congregação dos justos. E o ímpio não vai ficar na congregação dos santos, diz o Salmo número 1. Então, meu irmão, nós estamos incomodando, sabe por quê? Porque amamos a justiça, amamos a verdade, e não vamos abrir mão dela. Quando saímos da prisão, em 2009, tinha um papel lá, eu não li, na hora de sair lá da prisão, botaram no papel, tem que assinar aqui. Falei, tem que assinar onde? Aqui. Estava nem enxergando o negócio de noite lá. Assinei, tá bom, vocês podem ir. Quando cheguei em casa, estava escrito assim, assume o compromisso de não falar mais em público até que o processo seja encerrado. Caramba, desde 2009, já estamos em 2014.
Aquilo para mim era como se nunca tivesse existido. Comecei a fazer vídeo, soltar o verbo e difamar não, mostrar a verdade da má índole e da falta de caráter de um homem que se diz delegado, mas que não tem nenhum caráter, na verdade que não passa de um criminoso, porque eu tenho lá impresso as palavras dele ameaçando a minha esposa, ameaçando os filhos da minha esposa no Facebook, mas nunca foi ele homem de entrar no meu Facebook para me dizer alguma coisa, nunca foi. Sabe por quê, irmão, tudo isso? Porque Geração Jesus Cristo não é uma igreja qualquer. E sabe o que esse delegadinho de meia tigela me disse quando eu estive preso na 6ª DP? Ele disse assim: por que você não prega como todo mundo? Eu disse para ele: porque eu sou diferente. Então, meu irmão, e outra coisa, lá no processo dele que ele está movendo, adivinha qual é a frase que ele tenta usar para nos difamar? Exulta e canta, filha de Sião, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel. Ele usa essa frase lá para os juízes, dizendo, uma das frases mestre da pregação do cara é essa aqui, ó, Bíblia sim, Constituição, mostrando que ele não se rende às leis confeccionadas pelo sistema judiciário. E sabe o que está acontecendo? Até Jesus está virando cambalhota lá em cima, meu irmão. Verdadeiramente há uma festa no céu, porque Jesus Cristo encontrou um povo, encontrou uma geração que vai transtornar o mundo. Somos nós que vamos transtornar o mundo, e foi por isso que eu coloquei lá no Facebook a profecia realizada lá no Canadá, há décadas atrás, para que você entenda que aquela profecia está falando de mim e de você. E aquilo já é antigo. Houve um profeta chamado Pastor Paul, se não me falha a memória, e ele veio dos Estados Unidos, um homem alto, que já tinha até jogado basquete, e ele chegou na praia de Copacabana, que ele foi visitar uma igreja em Copacabana, era o contato dele. Quando chegou em Copacabana, que ele pisou na beirada assim do calçadão e olhou para a praia, sobre a areia ele viu uma pessoa imensa deitada, um gigante, e ele se assustou, olhou para aquele gigante deitado, ele disse: meu Deus, que é esse gigante? E a voz que ele ouviu dizia o seguinte: esse gigante é o Brasil, que está deitado, mas vai se levantar. E ele se levantou no ministério chamado Voz da Restauração, porque se não fosse esse ministério, o gigante nunca se levantaria. Mas te digo uma coisa, ele está de pé, e enquanto eu viver, ele não deita novamente. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A justiça não é essa porcaria de um sistema jurídico, não, cheio de corruptos, e cheio de amantes e outras coisas mais. Justiça não é isso não, justiça é isso aqui, Bíblia, a palavra de Deus, isso que é justiça. Doa em quem doer. Não gostaram? Me bate. Você foi chamado, meu irmão, para um evangelho puro, verdadeiro. Aqui não tem rosa, não me interessa se tu deu dízimo, deu oferta, se tu está pensando em dar teu carro, eu não preciso do carro de ninguém, não preciso do dinheiro de ninguém, não preciso da casa de ninguém, eu preciso é do esconderijo do Altíssimo e da sombra do Todo Onipotente, isso eu já tenho. Mas você entrou por essas portas, e a partir do momento que você entrou por essas portas, que o Espírito Santo te trouxe, o meu compromisso, a minha responsabilidade é que você saia daqui com a verdade, quer você creia, quer deixe de crer. Então, meu irmão, só para concluirmos, diz o verso 13, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, né? Diz no verso 14, e no 13, se o sal se tornar insípido, não dá para restaurar o sabor, ele não presta para mais nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Quem é que Jesus está dizendo que é o sal da terra? Quando você lê em cima, no verso 11, no verso 12, ele está dizendo que são aqueles que
estão com a causa dele, são aqueles injuriados. Vamos ler de novo, olha, vamos ler, verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vocês são o sal da terra, e o sal, se for insípido, não há como lhe restaurar o sabor. O texto é contínuo, meu irmão, as gráficas separaram, mas o texto continua. Sal da terra e luz do mundo, cidade edificada sobre o monte, são esses que são perseguidos. Depois de sermos presos, metemos uma placa lá na frente que ninguém acreditou. A vizinhança aí que nos odeia a todo custo, e tem que odiar mesmo, é para odiar mesmo. Não se converteu, tem que nos odiar mesmo, é para odiar. Nos odeiem, por favor, para nós sabermos que estamos no caminho. A vizinhança que nos olhava quando estivemos presos, um palhaço aí do lado, falou assim, quero ver aonde ele vai meter a cara agora. Quando eu saí, eu que estava perguntando, quero ver aonde ele vai meter a cara agora. Porque prisão para nós, se residirmos num mundo que jaz no maligno, a prisão só vai provar que verdadeiramente nós não fazemos parte desse mundo. A arena não foi feita para ímpio, a arena foi feita para santo, meu irmão. As arenas não foi feita para injustos, a arena foi feita para justo. Leão não devorava injusto, leão devorava era os justos. A fornalha que Nabucodonosor edificou não era para injustos, era para justos. A cova de leão que Daniel entrou não era para injustos, era para os justos. E quando aqui diz assim, lembrai-vos dos profetas que viveram antes de vós, um deles que nós podemos lembrar se chama Daniel. Então, meu irmão, vamos concluir dizendo, verso 14, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você não consegue se esconder, irmão. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, obras que Deus faz, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, porque pelas obras que nós realizamos em Cristo Jesus, nós libertamos outras almas. São esses que vão glorificar a Deus, porque vão alcançar através de nós a libertação que há em Cristo Jesus. Então, meu irmão, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, e não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos. Você quer ser aceso? Você quer, como diz lá em Números, que o fogo arda continuamente sobre o altar e não se apague jamais? Você quer que a candeia da sua vida esteja em constante fogo mesmo? Pois é esse o objetivo, não é te esconder, é te fazer aparecer, resplandecer, iluminar, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.